Mais de 240 dias já se passaram desde o começo do conflito entre Rússia e Ucrânia. De lá para cá, muito ocorreu entre ambos os países, e realizar uma cobertura completa sobre os fatos é uma tarefa complexa. Entretanto, separamos para você alguns dos principais tópicos. Início da invasão. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar na Ucrânia pela, segundo ele, abre aspas, defesa das repúblicas separatistas russas do leste, fecha aspas. Ao longo desta operação, Putin exigiu que a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, fosse reconhecida pela Ucrânia como território russo. O atual presidente da Rússia requereu a desnazificação do governo ucraniano, além de exigir garantias de que nunca entraria para a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Apesar de haver influência da extrema-direita na política ucraniana, ela continua sendo uma pequena minoria no país. Durante as eleições de 2019, candidatos e grupos de extrema-direita, como o Svoboda, ficaram muito abaixo do mínimo de 5% necessário para entrar no parlamento. Desse modo, as ações de Putin causaram indignação no cenário internacional, que resultaram no anúncio de que a União Europeia iria financiar a compra e a entrega de armas à Ucrânia. Para se ter noção, somente os Estados Unidos anunciaram que disponibilizariam 2 bilhões e 300 milhões de dólares em ajuda militar. Além do mais, como resposta, de forma geral, o Ocidente passou a aplicar sanções econômicas contra a Rússia. Cidade de Kherson. Ainda em fevereiro de 2022, 4 dias após o início do conflito, Rússia e Ucrânia estabelecem as primeiras negociações. Entretanto, em 3 de março, a cidade de Kherson é apoderada pelos russos, sendo que lá é um local chave para a agricultura ucraniana e estratégica por fazer fronteira com a Crimeia. Resistência em Kiev. Em Kiev, capital ucraniana, ao tentarem definir um cerco, o exército russo encontra resistência e, em 2 de abril, a Ucrânia anunciou a retomada do controle da região. Desta forma, Moscou passou a concentrar sua ofensiva ao sul do país e na bacia de Donbas, sob controle parcial dos separatistas pró-russos desde 2014. Nas proximidades da capital, após a saída dos russos, dezenas de corpos de civis são encontrados e, assim, abre-se uma investigação pelo Tribunal Penal Internacional. Conquista de Mariupol. Já de início, o exército russo cercava a cidade de Mariupol, visando seu conhecido porto, justamente por permitir a conexão da Crimeia com as áreas separatistas do Donbas. O conflito pela região, segundo Kiev, destruiu 90% de Mariupol e pelo menos 20 mil pessoas morreram na cidade. McDonald's e Renault. Por conta da guerra, em maio de 2022, o McDonald's iniciou o processo de venda de seus restaurantes depois de mais de 30 anos no país. O licenciado atual, Alexander Govor, que opera 25 restaurantes na Sibéria, concordou em comprar 850 estabelecimentos e operá-los sob um novo nome. No mesmo mês, a montadora francesa Renault anunciou acordo para vender 100% de suas ações na Rússia para o governo da cidade de Moscou. Bloqueio de cereais. Com a presença de navios de guerra em portos da região de Odessa e minas fixadas por Kiev, em tentativa de proteger sua costa, cerca de 20 milhões de toneladas de grãos acabaram ficando bloqueados. Em 30 de março, os Estados Unidos denunciaram a Rússia na ONU por provocarem uma crise alimentar mundial. E, em 22 de julho, sela-se um acordo para retorno das exportações de cereais, tendo como mediadores a própria ONU e a Turquia. E, assim, um primeiro navio graneleiro com 26 mil toneladas de milho parte de Odessa no começo de agosto. Guerra do gás. Os países ocidentais acusam a Rússia de usar o abastecimento de energia como arma em resposta às sanções. As exportações de gás russo para a Europa diminuem. A Gazprom, a maior empresa de energia da Rússia, e também
a maior exportadora de gás natural do mundo, também interrompeu as entregas a vários clientes europeus que se recusaram a pagar em rublos. A partir de 26 de setembro, os gasodutos Nord Stream, que ligam a Rússia à Alemanha, foram afetados por vazamentos misteriosos no Mar Báltico, levantando suspeitas de atos de sabotagem. Controle de Luhansk. Em 3 de julho, após conquistarem as cidades de Severodonetsk e Lysychansk, as forças russas anunciaram que estavam no controle total da província de Lugansk, e seu próximo objetivo seria Donetsk, almejando a dominação da totalidade da região. Contra-ofensiva no sul. Em agosto de 2022, explosões de origem desconhecida danificaram uma base aérea e um depósito de armas russas na Crimeia. A contraofensiva ucraniana recapturou dezenas de aldeias e destruiu infraestruturas e pontes estratégicas, interrompendo o abastecimento dos russos. Ameaça nuclear. O conflito se mantém ativo e, ao começo de agosto, ambos os lados acusam-se de bombardear a maior usina nuclear da Europa, a Zaporizhzhia, que desde março estava sob ocupação dos russos. Em 18 de agosto, Zelensky, atual presidente da Ucrânia, requisita a ONU que garanta a segurança da usina. Avanço da Ucrânia. No início de setembro, Kiev lançou um ataque surpresa na região de Kharkiv, ao leste do país, e no dia 11, a Ucrânia reivindica a reconquista de cidades estratégicas como Kupiansk e Izium, onde são encontradas centenas de valas comuns com corpos. Mobilização parcial. Em 21 de setembro, ao anunciar uma mobilização parcial, Putin convocou 300 mil reservistas, o que desencadeou manifestações e fuga de milhares de homens para o exterior. E, então, o presidente russo ameaçou fazer uso de armas nucleares para a defesa de seu país contra a Ucrânia. Anexações. De 23 a 27 de setembro, as autoridades instaladas por Moscou em 4 regiões ucranianas organizaram referendos, sem qualquer auditoria, sobre a anexação à Rússia, descrita como um simulacro por Kiev e países ocidentais. Em 30 de setembro, Putin ratificou oficialmente a anexação desses territórios por parte da Rússia. Bombardeio e falta de energia. Em 22 de outubro, Zelensky afirmou que a Rússia executou um ataque de larga escala contra infraestruturas cruciais que provocaram cortes de energia elétrica em todo o país. De acordo com Zelensky, abre aspas, o agressor continua aterrorizando o nosso país. Durante a noite lançou um ataque em larga escala, 36 mísseis, a maioria dos quais foi derrubada. São ataques contra alvos críticos. Táticas típicas de terroristas, fecha aspas. Mercedes-Benz. A montadora alemã Mercedes-Benz anunciou em 26 de outubro de 2022 que negocia a venda de suas operações na Rússia para o investidor local, sendo que o acordo dependerá do aval das autoridades russas. Até o momento, a montadora contabilizou despesas de cerca de 709 milhões de euros relacionadas aos negócios na Rússia em 2022. Desde março, a Mercedes-Benz anunciou a suspensão de exportações para a Rússia e da produção local por conta da guerra na Ucrânia. E o conflito, até o presente momento, segue ativo, com atualizações que podem mudar o rumo dessa história e da vida de muitas pessoas que vivem nas regiões dos combates.